Fala galera, estamos começando mais uma edição do Câmara Esportiva e hoje, segunda-feira, segundou, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Pois vamos, claro, repercutir a rodada do final de semana envolvendo os nossos times no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do ABC, infelizmente assaltado, operado no Paraná contra o Londrina. Teve a vitória do Santa Cruz de Natal e a derrota do América no estádio Presidente Vargas contra o Ferroviário. Tudo isso tendo a opinião sempre abalizada do nosso comentarista Pedro Neto. Vou dar uma boa tarde para ti, Pedrão. Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Hugo. Boa tarde a você que está em casa nos assistindo, que está nos acompanhando. Pois é, um final de semana com uma derrota, uma vitória e um empate, né, para o nosso futebol. Claro, nós gostaríamos de termos tido 3 vitórias, mas não foi possível. Mas pelo menos, digamos assim, menos mal que o Santa Cruz, o famoso Santinha, né, surpreendeu e venceu 13. Pois é, vamos começar, minha gente. Eu sei que a maioria do pessoal que acompanha o programa, você ouvinte, ou é abcdista ou é americano, mas iniciar com a vitória, dar o crédito para o Santa Cruz de Natal, que venceu o 13 lá em Goianinha, né, Pedro Neto? Um resultado que surpreende ou não? Surpreende, claro, porque quem viu o Santa Cruz jogando contra o América, de repente esse mesmo Santa Cruz joga contra o 13 e vence, então surpreende sim. Agora, claro, tem a história, né, do campo, tem a história do vento em Goianinha, que quer queiram, quer não, isso tem uma influência, né? Mas o 13 vinha de 3 vitórias consecutivas. Essa vitória de Santa Cruz, ela não foi importante só para o Santa Cruz. Ela foi importante também, por exemplo, para o América. Porque se o 13 vence, o 13 teria chegado aos 12 pontos, ultrapassaria o próprio América. Mas não, o 13 se mantém ali, né, com 9 pontos, o Santa Cruz agora tem 7. Quer dizer, de novo mexeu com tudo e com todos. O América, mesmo perdendo, continua na segunda colocação. Observem como foi importante a vitória do Santa Cruz. Central venceu, beleza, se aproximou, está junto com o América ali, mesmo número de pontos e tudo mais. Agora é óbvio que quando você olha para o Santa Cruz, a estrutura do Santa Cruz e do 13, você sempre apostaria ou aposta no 13. Mas foi muito bom para o Santa Cruz essa vitória, porque coloca a equipe tricolor natalense novamente no jogo. Pois é, Pedro, já que a gente está na Série D, Grupo A3 mais precisamente, e você inclusive já mencionou o América que ontem no estádio Presidente Vargas perdeu pelo placar de 1-0, o gol único da partida anotado na primeira etapa pelo Felipe Cruz após uma saída de bola errada, né? O Heitor foi tocar para o Souza, tocou na fogueira, tocou muito forte, e aí veio a roubada de bola e no contra-ataque o gol do Felipe Cruz pegando a defesa desguarnecida. Pedro Neto, foi um resultado muito ruim, até porque, como você bem disse, o 5º colocado, que é o 13, está só um ponto abaixo do América. Isso. E o Santa Cruz de Recife abre 6 pontos de vantagem. Realmente bem triste, né? O torcedor ficou muito chateado com essa derrota do América. Olha, Hugo, eu fiz esse jogo, né? O que acontece? Até os 10 minutos, só deu América. 3 escanteios, tudo mais. Parecia que quem jogava em casa era o América e o Ferroviário jogava fora. O Ferroviário marcaçãozinha ali, um 5-4-1 com o Ciel um pouquinho mais à frente. Dos 10 aos 25, só deu o Ferroviário. Tanto foi justamente aos 20 que o Ferroviário marcou o único gol da partida, no caso com o Felipe Cruz. Numa bola, a saída errada do Heitor para o Souza, porém, para mim o erro maior foi do Ferreira, que estava marcando o Felipe Cruz pela frente. E aí a bola foi nas costas do Ferreira. Felipe Cruz ajeitou, bateu no canto. Incrível que eu ainda vi torcedor chiando porque o Renan levou aquele gol. Pelo amor de Deus. Não tinha condição, foi uma bomba, né? Uma pancada no chão, rasteira, não tinha como o goleiro chegar. E aí, depois dos 25, o América novamente passou a ter mais posse de bola. O problema, Hugo, é que, por exemplo, o América não teve Salatiel, né? Que teve uma indisposição, coisa e tal, não foi para o jogo. O ataque do América foi Everton e Taylor. Inesistiram os dois. Digamos que o Everton um pouquinho ainda mais insinuante, mas o Taylor completamente perdido. E aí, o América, mesmo tendo no primeiro tempo mais posse de bola, tendo chegado... Mas qual foi a grande defesa do goleiro Matheus da equipe Ferroviária? Não teve. Vou mais longe, Hugo. A equipe do Ferroviário, vou dizer sem medo de errar, com essa equipe aí, o Ferroviário não vai a lugar nenhum.
Uma equipe, sabe aquela coisa bem modesta, bem fria, dependendo exclusivamente de um Ciel. Com 43 anos. 43 anos, cara, tá? É quem bate escanteio, é quem bate falta, é quem bate... Só falta bater lateral, o resto ele bate tudo. Segundo tempo, Hugo, técnico Moacir Júnior faz uma alteração, né? Sacou o Taylor, como eu falei, não foi a campo, colocou o Giva, que também não entrou. Né? Então o América não teve poder de fogo, o América não teve reação. O América teve mais posse de bola, Pedro? Teve durante os 90 minutos. Mas aquela posse de bola, o que tanto eu como você, nós falamos muito aqui, se toca muito para os lados, cara. Que não vai, sabe, não é uma jogada na vertical. E quando é na vertical é errada. Aí o técnico faz algumas alterações, coloca em campo o Romarinho, que não rendeu nada, sacou Dudu e não existe, né? Só fez um jogo bom e mais nada. Né? A estreia, né? Contra o 13. Somente mais nada. De lá para cá é como se Dudu não estivesse em campo. Então, alguns jogadores do América não renderam. Por exemplo, o técnico Moacir Júnior manteve Aruá quase até o término da partida. Tirou Aruá com 42 de segundo tempo. Aí eu pergunto, eu estou perdendo o jogo, para que diabos eu quero 3 volantes em campo? Aruá, Ferreira e Souza. E tirou para colocar o craque Marquinhos. Pois é, cara. Sabe, saca craque entre aspas, tá, minha gente? Saca o volante e coloca outro. Amigo, eu estou perdendo por 1-0, 42 de segundo tempo, eu vou botar mais... mas o problema é que ele não tinha atacante. Pelo menos foi isso que foi dito. Bom, fica muito nítido, Pedro, após essa derrota do América, que de fato a equipe necessita de reforços. A gente não está falando aqui à toa, né, dos pontas, o América precisa de extremos, de velocidade. Você falou, o time está com muito toque lateralizado. Porque é a característica desses jogadores que estão aí. O Romarinho, ele não tem é um jogador pequeno, é um jogador que não tem a passada larga. Toque curto, ele toque curto, ele não vai dar um drible em velocidade, não vai ser lançado em velocidade e ganhar da zaga. O América tem 2 jogadores de velocidade hoje em dia no elenco, que é o Herbert e o Thiaguinho. Os 2 só rendem quando vem no segundo tempo, quando entram no segundo tempo. Essa é a realidade. Se o América quiser o acesso, a SAF vai ter que contratar, Pedro. Me parece que não tem para onde correr. Está muito nítido isso aí. Não, isso está nítido desde o campeonato estadual. Desde o campeonato estadual que eu cobro, que você cobra, que alguns outros também cobram. Mas o problema é que parece que a SAF está satisfeita com o que ela tem aí. O elenco é muito bom, é muito forte, né? E não é. Você veja que ontem o técnico teve que colocar em campo o Ítalo, que estava sem jogar, eu acredito que umas 4, 5 rodadas. Ítalo ontem entrou por falta de opção. Né? Falta de opção, ele colocou o Ítalo em campo. Limitadíssimo, demais, né? O Ítalo, água demais, com salsicha, né? literalmente. Né? Aí sacou também o Davi Gabriel, que estava muito exausto, né? Colocou em campo o Renan. O Renan, pelo amor de Deus, o Renan ele nem ataca nem defende. Ele é ruim no ataque e é ruim para defender, as duas coisas. E aí, Pedro, a gente inclusive até passa um pouco de pano para essa dobra de laterais que o Moacir não está utilizando mais, mas fica muito nítido agora que ele vem, coloca o Thiaguinho, não rende, coloca o Herbert, não rende, de saída. Não tem outro jogador de velocidade, ele quer dar essa carga física no último terço com o Davi Gabriel, que é forte, que é rápido, mas não é um ponta. Ele é um lateral de origem. Então fica nítido aí que na verdade não é estratégia do Moacir colocar o Davi Gabriel de ponta, não é porque ele é porque não tem, o elenco é fraco para esse setor. Para a posição de ponta, de extremo, é limitado o América. Essa é a realidade, Pedro. Eu concordo contigo, na realidade o problema do América, detalhe, o América ontem não teve seus 2 titulares, o Henrique e o Salatiel, né? Então o peso foi ainda maior, porque o Dudu não consegue render como o Henrique rende e o Salatiel fez falta porque o Taylor, como eu falei anteriormente, inexistiu. Entrou o Giva, também inexistiu. O América teve uma real oportunidade de gol em todo o segundo tempo. Foi aquela bola do Romarinho, que se é um atacante 9, teria feito gol. Porque aquele é o tipo de bola para você chegar se jogando nela, prensando com o zagueiro e tudo. E o Romarinho foi naquele... Ele é pequenininho, né? As pernas pequenas, lento. Então ele chegou, mas quando chutou foi em cima do zagueiro já. Se é um cara de uma passada mais larga... Chegava antes, né? Foi a única bola. Fora isso aí, muitas jogadas laterais, muitas jogadas cruzadas na área. Assim. O América é totalmente dependente de um único jogador. Um único. Se ele conseguir decidir, ótimo. Se ele não conseguir decidir, o América não faz nada, que é Souza, né? E nem sempre, Hugo, Souza vai resolver, fato, porque você não consegue, sabe, o tempo inteiro, todas as partidas do ano, ser isso aqui. Claro, vamos deixar claro, viu, Hugo?
Souza de hoje não é o Souza do ano passado. O ano passado ele foi muito melhor. Mas ainda é, com sobras, o jogador mais lúcido do América. Mais decisivo também. Concordo. E olha que Souza é um terceiro volante. Souza não é um 10. Pode até ser um segundo também. Né? Pode. Ele vinha jogando como segundo, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ele não é um 10. Você entendeu? Que esse 10, quem é? Na teoria é Romarinho, é o próprio Dudu que joga com a 7, mas seria um 10. Mas esses caras não conseguem render. Romarinho chegou aqui cheio de marra, cheio disso. Cara, o cara não consegue jogar. O América precisa urgentemente contratar 2 extremos, como diz você, 2 pontas, 2 jogadores que joguem abertos pelos lados do campo, porque o América hoje só tem um jogador que faz bem isso, que é o Henrique. Todos os demais deixam a desejar. E mesmo assim é um ponta que tem características de armação também, né? Ele fecha muito por dentro também. Isso. Não é aquele ponta-ponta. Que vai a linha de fundo, né? De passada larga, que arrasta, né? Um cara que é um híbrido, né? Palavra bonita, né, Pedro? Se você tivesse, por exemplo, de ponta com meia. Se você tivesse no América, se o América jogasse com 3 zagueiros e o América tivesse 2 laterais, tem um que é o Ricardo, tá? Mas o esquerdo já não é tanto. Foi ontem o Davi Gabriel, mas quando joga o Renan não é. Se você joga com 3 zagueiros, você solta os seus 2 alas, você chega à linha de fundo, tá? Aí eu pergunto, chegar à linha de fundo sem ter o exímio cabeceador, não vai adiantar nada. É verdade. Tá entendendo? Eu lembro aqui, você vai lembrar também, quando o Alas Pernambucano aqui estava, o Alas fez muitos gols justamente com essa jogada passando pelos lados do campo, com os laterais, que são alas. O América hoje não tem. O América tem o Ricardo, que é verdade. Tanto é que essa jogada que eu falei do Romarinho, ela começa justamente com o Ricardo. Chegando à linha de fundo. Chegando à linha de fundo, verdade. Tá? Então, fica difícil. O América é carente do Souza. O América ontem sentiu muita falta do Henrique também, do Salatiel, né? Agora, o América vai ter um compromisso, graças a Deus, muito fácil para ele, que é contra o Souza. O Souza que é treinado pelo Francisco Diá. Pode dizer isso? Pode não, né? Porque ele está perdendo, aí não é ele, né? Alguns vão dizer que o Francisco Diá pegou o Souza pronto, aí ele não pôde mexer, coisa e tal. Se estivesse ganhando, o mérito seria. É isso que eu discordo sempre. O Souza está decepcionando. O Souza começou decepcionando e vem decepcionando. Tem 4 pontos ganhos em 7 jogos, em 28 pontos disputados. E tem camisa, né? O Souza tem camisa, é bicampeão. Tem tradição, né? Bicampeão. É o atual bicampeão paraibano, amigo. Então, se espera muito mais do Souza, mas o Souza não consegue entender. O América joga no próximo final de semana, no domingo, contra o Souza em Natal. Acredito eu que o América seja o franco favorito, inclusive para vencer fácil. Tá? Mas o futebol não... futebol é futebol, né? O futebol é futebol. Você nem sempre a teoria, a prática, no caso, acompanha a teoria. Mas pelo menos na teoria o América é o franco favorito. Concordo. Assim como o ABC era o favorito contra o Anápolis também, né? Isso. Aí a gente viu o que aconteceu. Por falar em ABC, Pedro Neto, olha, vamos ter que falar aí do assalto à mão armada, do crime cometido pela arbitragem lá no Paraná, em Londrina, o Londrina empatando com o ABC. Mais uma vez, um bom desempenho da equipe alvinegra, jogando fora de casa, merecia a vitória, uma penalidade que não existiu, marcada sobre o Iago Teles, um gol que já tinha sido validado e de repente, me parece por meio de uma interferência externa, a arbitragem volta atrás, que isso não é permitido, minha gente. Isso não é permitido. O gol já tinha sido validado, era a virada do ABC. E aí o Lucas Mota perde a cabeça, faz o sinal de roubo, é expulso, o ABC se supera e consegue o empate, mesmo com um homem a menos, por cerca de 35, 40 minutos de jogo, Pedro. É verdade. E aí? E aí, eu vi o mesmo jogo que você, tá? O ABC fora de casa tem feito bons jogos. Na realidade, o ABC até agora só teve uma partida que o ABC não jogou bem, foi contra o Anápolis. Todas as demais, por incrível que pareça, embora seja o 14º colocado, mas o ABC esteve bem. Não venceu, é verdade, dentro de casa. Mas jogou muito bem contra o Ituano, quando perdeu por 3-2. Para mim foi a melhor partida do ABC, foi contra o Ituano. Jogou bem contra o CSA. Quer dizer, mas o ABC não consegue vencer dentro de casa. Essa partida contra o Londrina, o ABC tinha tudo para voltar com os 3 pontos, para recuperar a pontuação que não vem fazendo em casa. Começou perdendo por 1-0 no pênalti, como você bem disse, absurdo,
Porque é o atacante quem deixa o pé dele na perna do zagueiro do ABC. E isso, Pedro, a gente que joga bola, a gente que é peladeiro hoje em Isso. dia, pô, isso é mais velho que você deixa a perna, você adianta a bola, vê que não vai chegar nela, isso entrelaça. Trança a perna no adversário. Pelo amor de Deus, Pedro, como é que um árbitro experiente, o cara marca uma penalidade daquela? Pois é, marcou pênalti, 1-0, você já teme, né? Pô, 1-0 o Londrina agora. Não. E um ABC muito tranquilo, tá? Jogando teoricamente com 3 zagueiros, que na realidade não era, uma linha de 4, mas com o Iago um pouco mais adiantado, como já havia jogado assim contra o Brusque, e o ABC acabou terminou o primeiro tempo perdendo por 1-0. Mas com 2 minutos do segundo tempo, consegue um empate com o Wendel. O Wendel que surpreendeu aparecendo como titular, ele que não havia jogado ainda, que inclusive havia sido dispensado, né? Foi reintegrado. Mas aí, logo em seguida, vem o lance que mudou completamente a partida. E eu temi pela derrota do ABC. Se jogar 40 minutos com um jogador a menos, você teme. Um gol, no meu entendimento, legítimo, e mesmo que não tivesse sido, o assistente deu o gol. E como você bem disse, quando não tem VAR, não pode existir a interferência externa. E ficou muito claro que houve. Por quê? Porque o assistente correu para o centro do gramado. Enquanto o ABC comemorava, alguém buzinou aqui nele e ele fez o quê? Voltou lá para a linha de fundo, marcando impedimento. Isso não existe, Hugo. Isso não existe. Aí o menino Lucas Matos, né, perde a cabeça, coisa e tal, faz o gesto, né, de roubo, acaba expulso. Então o que é que você teme? O ABC mais uma vez vai perder mais uma partida. Mas não, conseguiu pelo menos segurar. Alguns jogadores renderam, jogaram muito bem. Foi um ABC... como já havia sido contra o São Bernardo fora de casa, contra o Brusque fora de casa, contra o Botafogo fora de casa, que sabe jogar fora de casa. O técnico fez alterações, colocando o Alisson, colocando o Orlando Júnior, né, nos lugares do Danilo, que estava bastante cansado, o próprio Matheus Martins. Então foi um ABC que merecia vitória, mas no futebol não existe essa história do justo ou injusto. Existe, na realidade, a competência e a incompetência. Então o ABC... foi incompetente, digamos assim, até certo ponto, né? Porque para mim, na realidade, o maior incompetente foi o árbitro que tomou o jogo do ABC Futebol Clube e agora é encarar o Náutico que perdeu em casa ontem para a Ponte Preta por 1-0. Pois é, eu fiz um levantamento, Pedro Neto. O ABC encarou já 5 equipes e essas 5 equipes estão no G8 da Série C do Campeonato Nacional. O ABC venceu o Brusque, que está no G8, empatou com Londrina, empatou com São Bernardo, empatou com CSA. Tem mais um outro time aí que ele empatou. Botafogo. E o Ituano ele perdeu, mas na última bola, assim, jogando muito melhor. Então, assim, o desempenho, a performance do ABC contra times que estão no G8 é uma performance que mostra, Pedro Neto, que o ABC tem condição de estar entre os 8. Concordo. Não é nenhum absurdo isso. E aí, caso chegue entre os 8, na segunda fase tudo pode acontecer. A gente já viu em outras edições da Série C. Mas o que revolta é isso, é pelo detalhe. Dessa vez foi a arbitragem, em outros momentos é uma desatenção, toma um gol no último minuto. No último jogo, penúltimo jogo, foi a expulsão do Carlos Eduardo, né, um erro individual, né, um jogador... Enfim, sempre algo pesando e o ABC se prejudicando pelo detalhe. Eu vou citar só 2 jogos aqui para você ver como o ABC hoje poderia estar num outro patamar, como diz o Bruno Henrique do Flamengo. Aquele gol que o ABC tomou contra o Ituano no último minuto, se o ABC não toma, era 1 ponto a mais. Beleza? E a expulsão do Carlos Eduardo quando o ABC vencia por 2-0. Você pode mencionar o gol do São Bernardo, que foi nos acréscimos também. Eu estou só citando esses 2, que esses 2 dariam mais 3 pontos ao ABC. Né? Seriam 3 contra o São Bernardo também. Se você bota São Bernardo, são mais 2 pontos, né? Seriam 5 no total. 5. Ok? Com 5 pontos a mais, o ABC hoje era o vice-líder, Hugo. Era o vice-líder. Mas, como você mesmo disse, o detalhe. Para mim, de todos esses jogos, de todos, a melhor apresentação do ABC foi justamente na única derrota que ele teve dentro de casa, para o Ituano. E a pior partida do ABC na Série C este ano foi justamente contra a equipe do Anápolis. Então, quer dizer, o ABC precisa ficar esperto para isso aí. Não dá para você fazer, os jogadores, no caso, o técnico Evaristo Pisa tem que chamar, epa, peraí, meu irmão, vem cá, que história é essa, Carlos Eduardo?
O que você fez? Prejudicou a equipe inteira. Eu ganhava por 2-0 com 11 homens em campo. Você me expulsa, eu tomo uma virada de 3-2. Então, o cara desse tem que ser chamado a atenção, na realidade. Mas é o futebol. O futebol é momentos. São momentos, no caso. São momentos. Ou você tem atenção, ou você não tem atenção. Ou você fica esperto, ou você não fica. E o ABC não teve atenção contra o São Bernardo, não teve atenção contra o CSA, quando tomou um gol aos 44, não teve atenção contra o Anápolis, quando o Carlos Eduardo foi expulso e o ABC ele tomou a virada empatando no último minuto. Não teve atenção, tá? Principalmente contra o Ituano, quando chegou a empatar aos 44 e tomou a virada aos 50. Então, Hugo, tudo isso tem um preço. Pedro, ainda falando sobre o ABC, muitos torcedores do ABC se apegando ao retrospecto fora de casa, comparando com o retrospecto dentro de casa, e aí se atentando a um fato. Realmente o Pisa, quando joga fora de casa, entra com 3 zagueiros. E o time se porta muito melhor. Seria o caso de repente, o Pisa dentro de casa também repetir esse esquema com 3 zagueiros, liberando mais os alas, ou não? Seria um esquema muito precavido para jogar no estádio Frasqueirão? Hugo, na realidade, quando você joga dentro de casa, dificilmente você vê uma equipe jogando com 3 zagueiros. Dificilmente. Primeiro que você tem que mudar de partida a partida, porque cada adversário tem uma característica diferente, tem uma forma de atuar diferente, né? Geralmente, quando as equipes vêm jogar aqui no Frasqueirão, jogam com 3 zagueiros ou com 3 volantes, como o ABC quando sai a mesma coisa. Então, para você jogar com 3 zagueiros dentro de casa, você perde um meia de criação ou mais um atacante. Eu sempre prefiro ter mais um meia de criação, porque não me adianta nada, desculpa, eu ter 3 zagueiros, 3 atacantes, tá? Se eu não tiver 2 meias de ligação que façam essa bola chegar aos atacantes. Então, o que que acontece? Na hora que eu tenho 3 zagueiros, 2 alas que passam, e detalhe, os 2 alas do ABC passam, tá? Eu não entendi até hoje por que Manuel ainda não assumia a titularidade. Deve ser questão de ritmo, né? Pode ser, mas vai chegar uma hora que vai ter que assumir. Porque é mais lateral que o Sampaio. Muito mais. O Lucas Sampaio é uma avenida. É uma avenida. Então, você joga com 2 meias de ligação, você pode até jogar com 2 atacantes. Um de beirada, um dos lados, um dos extremos e um 9, que é Danilo, tá? Fica a critério do Evaristo. Agora, no meu entendimento, Hugo, por exemplo, próximo jogo contra o Náutico, possivelmente ele tenha de volta o Bispo, ele tenha de volta o Whindersson, ele tenha de volta o Wellington Reis. Só nesses 3 zagueiros, nesses 3 jogadores aí, Hugo, o ABC já vai ganhar muito, muito. Primeiro, porque são jogadores que estão aí desde o início da temporada, já se conhecem. Segundo, porque a dupla de zaga, o Whindersson e Bispo, casaram muito bem. Terceiro, porque o Wellington Reis dá uma segurança muito maior ali atrás. Então, no meu entendimento, esse jogo contra o Náutico tem tudo para o ABC finalmente vencer uma partida dentro de casa. Mas, como o ABC dentro de casa não consegue render, nós vamos ter que esperar para sabermos isso aí. Pedro, antes da gente finalizar o programa de hoje, a gente, inclusive nos bastidores, a gente comenta, né, sobre as notícias que vão surgindo, né, os boatos, né, muita conversa em torno de uma possível vinda do Rodriguinho. O Rodriguinho está aposentado aí já há mais de um ano, né, o último clube que ele atuou foi o Cuiabá. Tem uma identificação com o ABC, cria do ABC, e aí eu tentei apurar, Pedro, algumas pessoas me informaram que sim, existe uma possibilidade. Ninguém cravou que o Rodriguinho vem. Mas olha, existe sim a possibilidade, o Eduardo Machado já deixou as portas abertas. E é um jogador, me disseram até isso, é um jogador que se vier, pode vir a jogar como um 9, porque no Cuiabá, o último time que ele jogou, estava atuando ali como um falso 9. O teu pensamento a respeito, Pedro? Se estiver apto fisicamente, sem dúvida nenhuma, amigo, é uma baita contratação. Jogador que tem uma qualidade técnica excepcional. Só que o Rodriguinho não está só há um ano, está há 1 ano e meio. No caso, mais de um ano, né? 1 ano e meio. Então isso tem um peso. Eu recebi um vídeo, você também recebeu, de Rodriguinho, né, na academia, né, pô, sabe, pegando pesado. Tá fininho, né? Tá fininho. Só que é diferente, Hugo, você está numa academia, está dentro das 4 linhas, né? A diferença é muito grande. Ritmo, né? Pô, onde é que eu tô pisando, onde é a área, tudo isso é normal. Agora, o Rodriguinho sem ritmo não vai render mais do que alguns ali, não? Mas não tenha dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. E ele tem um bom... Diferente do Alisson, Pedro,
ele tem já mais porte físico para jogar de costas ali, para fazer um falso. Fez vários gols de cabeça na carreira. Já jogou, né? E já jogou, como você mesmo disse, no próprio Cuiabá como falso 9. O Corinthians em algumas partidas também chegou a fazer. Então não tem nenhum problema não. Eu digo o seguinte, quem chega para agregar é sempre bem-vindo. E eu não tenho nenhuma dúvida se Rodriguinho, porventura, né, vier a dar certo isso aí, porque eu confesso a você que eu ainda continuo acreditando muito mais em especulações a respeito desse assunto, porque Rodriguinho tinha ainda, sabe, lenha para queimar, como nós chamamos no futebol, quando deixou o Cuiabá. Inclusive tinha proposta de outros clubes, foi ele quem abdicou de continuar a carreira, né? Mas talvez a saudade já está estabilizado financeiramente, né? Já está tranquilo, tudo. Não, então agora eu vou de novo recomeçar. É tarde, Pedro? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde porque você não perde a qualidade, você não perde o faro, sabe? Você chama a bola de você. Então isso é muito importante. Eu acredito que Rodriguinho, caso se confirme isso aí, será muito bem-vindo e será muito útil. Eu só não sei quanto tempo, né, amigo? Que nós já estamos chegando aí, faltando, o ABC já jogou 7 vezes, restam agora apenas 11 partidas. Tem uma outra questão, Pedro, concordo plenamente contigo. Você vê o Souza, por exemplo, o ídolo do América, ele imprimiu a digital como ídolo do América. Você vê o Alisson, por mais que esteja sendo questionado, ele imprimiu já a digital na história do ABC. O Rodriguinho, ele foi revelado pelo ABC, a gente sabe o que é que motivou a saída do Rodriguinho, né? Então, ele tem essa identificação com o clube, me parece que ele quer realmente seguir morando aqui em Natal e ele quer talvez criar uma identificação com o ABC, com um clube daqui, é o ABC o clube que ele se identifica. Então, de repente, quem sabe um acesso ou uma boa participação, um campeonato estadual, ele acaba se fixando, né, como um nome grande que defendeu aí a camisa do ABC. Não, sem dúvida nenhuma. Para ele é importante, para o clube é muito mais até, né, do que para ele. Ele já tem, sabe, o nome consolidado em Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, América Mineiro, na Arábia. Quer dizer, o Rodriguinho é um cara que é conhecido nacionalmente e internacionalmente também. Mas se porventura vier a dar certo, eu acredito que ele ganha com isso, claro. Mas o clube ganha muito mais. O torcedor também, porque ganha um jogador de muita qualidade. Pois é. E a conversa é de que há aí um interesse, né, de um percentual aí em relação à base. Vamos saber se de fato ocorrer, a gente, claro, vai trazer todas as informações. Pedrão, é isso aí, mais um programa na conta. Valeu, Hugo, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado a você que esteve conosco até agora. E amanhã estaremos de volta a partir das 13h20. Até lá, pessoal. Valeu, minha gente, até amanhã.